Capítulo 1121 Planejando o Futuro. LEGION 7 concordou, descansar é bom. LEGION 5 tem algo importante em que precisa da minha ajuda. Eu também tenho trabalho a fazer aqui, disse Soverik enquanto focava seus olhos no destruidor de mundos dentro de seu motor mundial. Vamos nos apressar. Quero usar o mecanismo de perpetuação o mais rápido possível. O pai da árvore disse. Eles estão todos entusiasmados por finalmente colocar o motor mundial em uso. O primeiro sábio deu a Soverik o motor do mundo sem pensar que seria capaz de usá-lo em breve. O primeiro sábio estava errado. Eles vão mostrar a ele o quão errado ele estava. Eles vão descansar e fazer alguns preparativos. Em seguida, eles começarão a construir uma das 9 matrizes jurídicas. Soverik mudou seu plano para o fragmento mundial que eles querem construir. Ele quer algo que seja fácil de atualizar no futuro com 9 leis supremas. Este tipo de adaptabilidade é importante uma vez que o motor mundial e o Kickstarter serão desmantelados no futuro. Se quiserem atualizá-lo, então ele deverá funcionar em sintonia com eles quando alcançarem a unidade. Ele pretende que eles construam cada matriz jurídica individualmente e em todo o mundo. Agora que tem um motor mundial a funcionar, ele pode funcionar como base para a matriz jurídica, para que não precisem de construí-la dentro do motor mundial e lutar para mantê-lo estável em todos os pontos. Este arranjo permitirá a interação controlada entre as matrizes jurídicas, se necessário, e também conferirá ao fragmento mundial a tão necessária adaptação e confiabilidade em caso de erros. O motor mundial é um objeto esférico gigante. Ele se estende por cerca de 100 km de diâmetro. A primeira matriz de leis terá a forma de uma faixa de leis entrelaçadas. Em outras palavras, será na forma de um loop ao redor do motor mundial. Todas as 9 matrizes jurídicas formarão um circuito em torno do motor mundial. Se ele tiver sucesso e eles conseguirem manter os fragmentos de poder sob controle, então eles terão poder suficiente para enfrentar um deus demoníaco como Carnide sozinho, em vez de vazar as coordenadas do avião para seu rival Raf. O primeiro sábio sentiu isso quando ocorreu o primeiro colapso do espaço. Não havia como ele não sentir isso. Cada manifestação de sua lei suprema faz parte de seu corpo, então não havia como ele não sentir uma de suas mãos sendo esmagada em um torno. A separação entre tempo e espaço não poderia obscurecer essa percepção dolorosa. Ele ficou compreensivelmente surpreso com o desenvolvimento. Então ele usou sua lei suprema para adivinhar a situação. O quadro completo foi pintado em sua mente. Então, sua percepção do mundo encontrou um obstáculo. A imagem pintada em sua mente ficou embaçada, como se ele a estivesse olhando através de uma neblina de uma distância muito distante. O que está acontecendo? Ele se perguntou. Ele teve que fazer essa pergunta porque as respostas não faziam sentido. Ele sabe que uma parte de seu corpo está sendo esmagada. Isso é plausível no universo vazio. Tudo pode acontecer. Ele também sabe que a parte de seu corpo que está sendo esmagada está em contato com um destruidor de mundos. Isso está claro para ele e, apesar de ser improvável, é possível. A dor do fim do mundo também é clara para ele. Soa alto e claro através da neblina que bloqueia sua visão. Ele sabe até que a névoa que bloqueia sua percepção é uma diferença nos coeficientes de tempo e espaço. Para ser mais específico, o tempo oscila para frente e para trás como um pêndulo enquanto o espaço se expande e encolhe como um balão. Tudo isso está claro para ele. Individualmente, eles fazem sentido. Deuses mundiais como eles são capazes de manipulação limitada das forças cósmicas do universo e são capazes de distorcer essas forças cósmicas ao extremo dentro de seu mundo. Mas é altamente provável que sua lei suprema se encontre coincidentemente no mundo interior de um deus mundial junto com um destruidor de mundos e os dois aconteceram ser esmagados um contra o outro. Então isso deve ser um esquema. Fim do capítulo. Capítulo 1122 Planejando o Futuro e... O primeiro sábio perguntou a si mesmo, mas por quê? Deveria ser um esquema contra ele, mas ele não consegue descobrir o propósito.
Ele é astuto e inteligente, mas não consegue imaginar qual seria o propósito de algo assim. Certamente é possível. Um Deus mundial poderia fazer isso, mas o que o Deus mundial teria a ganhar com isso? Ele também poderia cortejar a morte para convidar um destruidor de mundos para seu mundo interior e então usar a lei suprema de outro Deus mundial para espancar o destruidor de mundos até a morte, ao mesmo tempo em que distorce os coeficientes de tempo e espaço em seu mundo. Então sim, ele poderia fazer isso. Mas com que propósito? Ele não pode imaginar isso. A situação não parece algo que aconteceu por acaso. Então alguém fez isso intencionalmente e não sabe por quê. Isso é o que há de mais irritante nesta situação. Ele não gosta de ignorância. Se ele não consegue sequer adivinhar o motivo e o que deve ser ganho, como poderá prever os resultados? Isso de lado. Algo precisa ser feito sobre isso. Posso não saber porquê, mas não posso deixar isso continuar. Ele pode quebrar a névoa que bloqueia sua percepção e descobrir onde está sua lei suprema. Ele seria capaz de retirar sua lei suprema então. Mas isso também significaria que o destruidor de mundos seria livre para traçar a sua lei suprema até ao seu mundo actual. Ele não pode ter isso agora. Uma guerra entre ele e o destruidor de mundos já havia começado no momento em que fizeram contato. É improvável que esta guerra termine a menos que seu mundo seja destruído. Ele poderá evitar esse destino, mas precisará de tempo para se preparar. Então ele se absteve de quebrar a neblina ainda. Ele murmurou. A disparidade no coeficiente de tempo e espaço está aumentando. Isso é estranho. Ele estava pensando no que fazer quando percebeu algo estranho. A neblina estava ficando mais espessa. Está se fortalecendo em um ritmo rápido. Ele está mais relaxado agora. Na verdade, ele está ansioso pelo futuro. O medo do desconhecido é o maior medo. Mas se não for desconhecido, não há nada a temer. Há muito tempo, em um local distante, em uma pequena pedra flutuando em torno de uma estrela. Jason está acima do centro mundial. Não é o edifício mais alto do mundo e nem está no centro do mundo. Mas é onde se encontra a maior sede de poder do planeta. Qualquer pessoa que tem acesso a este edifício é verdadeiramente uma pessoa importante no grande esquema do planeta e além. Então, estar no topo é como estar no topo do mundo. Ou assim Jason costumava pensar que era. Parece qualquer outro edifício comum agora. Ele murmurou para si mesmo. E eu estou no topo do mundo. Abaixo dele, por cerca de 1 quilômetro, está a base do Centro Mundial. Há uma cidade inteira construída em torno do Centro Mundial para que ele possa ver edifícios e pessoas para onde quer que olhe. E para onde quer que olhe, ele vê uma sociedade próspera. Esse vigor e sucesso não se tornam aparentes à vista de prédios altos, carros caros ou pessoas vestindo roupas caras. Não, esse vigor pode ser visto na falta de moradores de rua, mendigos ou desempregados. Esta sociedade é uma sociedade que eliminou o desemprego a todos os níveis. A fome mundial foi derrotada. Na verdade, a fome é um fenômeno há muito esquecido. E tudo é devido a ele. Mas mesmo esta visão das suas maiores realizações parece agora monótona e aborrecida. Nada mais me agrada. Acho que é hora de ir embora. Ele disse em voz alta. Sair e ir para onde, senhor? Seu assistente Todd perguntou. Foi então que ele lembrou que não estava sozinho. Mas isso não mudou seu humor. O mundo perdeu a cor. Ele tem que encontrar o que procura porque este mundo não é mais bom o suficiente para ele. Fim do capítulo. Capítulo 1123 Presidente da Federação Mundial. Ele disse ao seu assistente, tenho que encontrar a supremacia, Todd. Todd riu, senhor, se me permite, não há mais nada além da sua posição. Você unificou toda a humanidade, tanto na Terra como fora dela. Você é o líder do governo mundial que criou. O que mais há para descobrir? Os olhos de Jason ficaram frios com determinação. Você está certo. Não há mais supremacia aqui. Devo encontrá-la em outro lugar. Todd não entendeu, mas não questionou o presidente da Federação Mundial sobre isso.
Ele considerou isso outra peculiaridade de uma mente genial, então simplesmente balançou a cabeça e passou para assuntos urgentes. Ele disse, você tem uma reunião com Vladimir Guerrero nos próximos 5 minutos para discutir a questão dos direitos de mineração no setor Alpha 184 em Marte. Certo, Jason falou lentamente. Marte, as estrelas, o mundo, o universo. Enquanto isso, ele estava conversando com um sistema invisível que despertou há alguns dias. Sistema totalmente inicializado. As coordenadas de uma árvore do reino foram encontradas e bloqueadas. Unidade de reencarnação preparada. Integridade do sistema a 100%. Objetivo: reencarnar e buscar a supremacia. Requisitos: morrer. Isso é o que está atualmente em sua visão. É como um display holográfico invisível que todo mundo tem hoje em dia. Só ele pode ver, mas não consegue se lembrar de quando instalou este sistema com sua ligação neural. Parece que ele foi hackeado ou teve sua mente sequestrada. Como vou acreditar em você? Você está me pedindo para morrer. Ele perguntou pela enésima vez. Não posso implicar crença e confiança. Não posso forçar você a fazer nada. Ele assentiu e disse sarcasticamente, certo, não sou louco. Ou sou tão louco que sou único. Isso é falso. Você não é louco. Seu cérebro está subdesenvolvido, mas sua alma e mente estão totalmente funcionais. Jason bufou interiormente com a percepção inepta de sarcasmo do sistema. Mas o sistema não está errado. Ele não parece ser louco ou louco. Isso é algo que toda a tecnologia à sua disposição confirmou. Ele realizou e passou por muitos testes que concluíram que ele está mentalmente são e não há problemas com seu cérebro. Mas todas essas tecnologias também não conseguem encontrar o sistema. Então talvez eles não sejam tão precisos. Aparentemente, se quisermos acreditar no sistema, ele está ligado à sua alma e não ao seu corpo ou a qualquer coisa no mundo físico da manifestação. É por isso que não pode ser sentido. Ou talvez a tecnologia que ele tem à sua disposição não seja confiável, afinal. Ele teve que parar de pensar quando sentiu sua cabeça latejar dolorosamente. Ele gemeu e disse, isso está me dando dor de cabeça só de pensar nisso. Então ele brincou para aliviar o estresse, talvez eu seja super louco. Meu superpoder é a insanidade. Não existe super insano. A super inteligência, mas você ainda não é super inteligente. Isso exigirá que você desbloqueie sua capacidade mental completa. Esta corrida não permite isso. Seu corpo atual está muito fraco e seu estado de existência está defeituoso. Ele revirou os olhos, mas foi tudo o que pôde fazer diante de uma provável doença mental. Ele gostaria de poder rir, mas isso poderia levá-lo ao buraco de perturbação que esse chamado sistema cavou para ele. Afinal, se for fruto da sua imaginação, rir por causa disso costuma ser o primeiro sinal de doença mental. Você não pode me mostrar mais? Ele implorou. O sistema ficou em silêncio. Nem se preocupou em rejeitar seu pedido. Fim do capítulo. Capítulo 1124 O caminho da supremacia. Então ele rugiu de raiva, ajude-me a acreditar. Está tudo bem, senhor? Todd perguntou assustado. Ele gritou a última parte. Ele nem percebeu que estava gritando. Isso fez perceber o quão longe ele já estava. Ele ignorou Todd e exigiu do sistema. Ajude-me a acreditar. Mostre-me que não estou ficando louco. Seu formulário atual limitou o que pode ser transmitido para você. Você está muito fraco para suportar a menor escova com seu ENGRAM psíquico. Despertar seu ENGRAM pode levar a consequências catastróficas para sua psique atual. Pode afetar suas reencarnações futuras. Faça isso. Ele exigiu novamente. Eu não me importo. Já estou louco, então vá em frente. Eu sou o responsável pelo sistema, certo? Então você tem que me ouvir. Você está pedindo uma substituição do protocolo usando seu privilégio de administrador. Sim, eu sou. Como quiser. Tentarei preservar a grande parte da sua psique, limitando a transmissão às emoções e apenas um pegado de supremacia. Eu nunca me senti melhor.
Ele conseguiu dizer entre gargalhadas. Todd não estava convencido. Eu pedi ajuda. Eles devem chegar a qualquer momento. Jason se endireitou imediatamente. Seu comportamento mudou e seus olhos brilharam. Seu olhar tornou-se afiado e solene. Ele declarou: tenho que encontrar o caminho da supremacia. Desta vez não foi com tom de incerteza. Foi com o tom de finalidade falado por um homem determinado. Ele agora sabe que precisa encontrar a supremacia. Ele está totalmente convencido desse fato. Foi o medo que o convenceu. O grande cosmos foi quase dividido ao meio e o Supremo morreu. Isso deixou o cargo de Supremo vago. Mas o mais importante aqui é que o Supremo morreu. Ele quer saber o que poderia ser tão poderoso que poderia matar o Supremo. Isso significa que o Supremo não era Supremo. Ele tem que descobrir porque seja o que for, é o verdadeiro Supremo. E tudo o que for capaz de matar essa coisa é o próximo verdadeiro Supremo. Ele quer saber para poder superar todos eles. Esse é o caminho da supremacia. O caminho da supremacia é a jornada. Não é o destino. É a busca constante de melhorar a si mesmo. Nunca para. Sempre buscando o próximo poder. Sempre conquistando. Sempre superior. E é ser verdadeiramente imortal. Ele disse depois de ser iluminado. Pode-se dizer que ele enlouqueceu. Eles não estarão errados. Alguns podem dizer que ele sofreu uma lavagem cerebral. Eles também estariam certos. Alguns podem dizer que ele não é mais Jason. Eles estariam errados sobre isso. Ele nunca foi Jason, para começar. Ele era apenas um ser adormecido, sonhando em estado de inação. Jason é simplesmente o produto dos seus sonhos. E seus sonhos visam encontrar a supremacia. Ele riu novamente. É tudo tão engraçado para ele. Ele tem que rir do absurdo. Seu comportamento sério se foi. Ele não pode mais estar falando sério com tudo o que sabe. As piadas são o melhor disfarce para o trauma, tanto emocional quanto mentalmente. Todd estava muito preocupado. O que está acontecendo, senhor? Jason não respondeu. Ele correu pelo topo do centro mundial e saltou para a morte. Eles não queriam que ele morresse. Drones voaram no ar para agarrá-lo. Ele teve que usar sua autoridade para substituir suas funções. Foi só então que ele poderia bater no chão como desejava. Ele fez isso o tempo todo rindo e rindo como um louco. Sua morte foi uma morte que abalou o mundo. O líder da Terra, das colônias da Lua e de Marte morreu assim mesmo e por suicídio também. O mundo nunca mais será o mesmo sem ele. Eles choraram por ele. Fim do capítulo. Capítulo 1125 Reencarnação. Enquanto isso, Reincarnation Drive ativado. Realizar bloqueio de alvo. Target Lockdown. Performing Phase Shift. Mudança de fase feita. Ativando o Warp Drive. O Warp Drive ativado. Execução de urdidura dimensional cruzada. WRP dimensional cruzado feito. Integrando com o ciclo da alma da semente mundial. Integração completa. Reencarnação com sucesso. Ligue HTSN Omicron VYL. Vários anos depois, no reino dos altos céus, no plano da vida elevada, nasceu um bebê elfo superior. Sua mãe olhou para ele com amor enquanto seu pai lhe dava a essência vital da árvore da vida. O mundo verde, vermelho e belo brilhou em sua visão. Onde estou? Jason perguntou em estado de choque. Mas ele não conseguia falar. Tudo o que saiu de sua boca foi uma bobagem disfarçada. Essa mesma boca relaxou agora enquanto Jason contemplava o novo mundo em que se encontra. É um mundo de belas plantas, pássaros e animais graciosos. É uma visão saída da fantasia. Seus pensamentos foram interrompidos. Ele não sabe onde está o caminho da supremacia ou como encontrá-lo, mas tem certeza de que ainda não o percorreu. Afinal, ele ainda não atingiu o nível de poder que tinha antes de fazer esta aposta. Ele também não sabe o quão forte o anterior era. Ele só consegue entender o fato de que ainda não pode despertar, apesar de ser o senhor do reino de uma árvore do reino prestes a se tornar um deus mundial. Portanto, apesar de ter feito muito progresso, não é suficiente nem mesmo para despertar o seu verdadeiro eu.
Ele estava imerso em pensamentos e ações em vários locais quando foi alertado sobre um evento importante que havia ocorrido no reino. Aviso: o deus demônio da Carnide tornou-se um Ender do mundo. Não foi a Mãe Celestial que o informou dessa mudança. Ele tem seus próprios métodos de aquisição de informações, dependentes e independentes do reino do coração. Ele ordenou imediatamente: conte-me tudo. Toda a procissão de eventos que levaram ao modo como o deus demônio se tornou um destruidor de mundos foi mostrada. Tudo começou exatamente quando Ragnarok reencarnou e continuou até o presente. Mostrou o deus demônio desaparecendo da árvore do reino para um local desconhecido. Então ele recebeu a informação da evolução do estado de existência através da marca que os demônios aceitaram quando ele fez o acordo de cooperação para a Era da Conquista com eles. Ele pensou consigo mesmo: suponho que a localização desconhecida seja o mundo interior da Legião 1. O que eles estão fazendo com um destruidor de mundos? Eles não sabem o quão perigosos são. Ele está ciente de que Ragnarok estava agindo quando tentou destruir o avião e quando mudou de alvo quando a centelha mundial apareceu. Isso não pôde escapar de seus olhos porque ele viu um dos clones soltar a faísca do mundo. Carnide perseguiu Ragnarok. Ele desapareceu e logo se tornou um destruidor de mundos. Esta série de informações torna altamente provável para ele que Lydian foi quem criou o destruidor de mundos. Mas, assim como qualquer pessoa razoável, ele não sabe qual objetivo a Legião pretendia alcançar ao criar um destruidor de mundos. Eles poderiam estar atrás do sangue do caos. Mas é muito perigoso mexer com um destruidor de mundos como um deus da origem. Mesmo os deuses do mundo não são tão ousados. Deve haver algo que estou perdendo. Ele não gosta de perder algo tão importante. Além do fato de que ele não sabe qual é o motivo da Legião, ele não saberia que eles fizeram um destruidor de mundos se não fosse pelo contrato que ele fez com Carnide como um deus demônio. Esse contrato foi anulado agora e ele sabe que é porque Carnide é um destruidor de mundos que não é permitido entrar no reino. Mas ele não sabe se a Legião teve sucesso em seu esquema ou se cometeu um erro que levou à criação de um destruidor de mundos. Eu gostaria de ter um sistema. Eu quero isso muito. Eu daria um dos meus rins por isso. Quem tem um sistema à venda? Fim do capítulo. Capítulo 1126. O primeiro. Ele está inclinado a acreditar que a Legião falhou porque não vê como eles poderiam ter tido sucesso com a criação de um destruidor de mundos. Mas ele sabe que está fazendo essa suposição com base na ignorância e não gosta de ser ignorante. Eu não gosto disso, ele falou para si próprio. Não gostei nada disso. Fiquei feliz quando ele tirou de mim a atenção dos Watchers, mas isso foi longe demais. É como fazer uma bomba dentro de mim. Só pode ter finais ruins. Então ele perguntou: onde está Ragnarok agora? Ele não consegue mais encontrar Carnide, mas tem certeza de que Ragnarok tem algo a ver com o seu desaparecimento, então ele quer encontrar Ragnarok. O sistema respondeu: sua pista foi perdida quando ele se libertou do deus demônio. Realmente? O senhor do reino perguntou. Isso aconteceu mesmo que ele ainda tivesse seu serviço de monitoramento vinculado a ele. Sua posição ou qualquer outra informação sobre ele além do que estava no serviço de monitoramento não pode ser determinada. Mas a vontade do reino poderia acompanhá-lo. Então, os dados do Realm Heart foram usados para preencher as lacunas no sistema de monitoramento. Aparentemente, Ragnarok bloqueou o serviço de monitoramento do sistema estatístico anexado a ele. No entanto, ele ainda poderia ser rastreado porque estava no reino. Mas o alto céu do monarca não ficou aliviado. Ele ficou inquieto com a notícia de que Ragnarok não só foi capaz de se separar do deus demônio sem ser um deus origem, mas também de seu serviço de monitoramento. Você tem outras explicações para esses fenômenos? Ele respondeu: não sei. Mas isso não importa agora. Ele é apenas um peixinho no grande oceano. Ele é notável, mas ele é pequeno. Ele tem potencial para se tornar grande. Enquanto isso, eu me tornarei um deus mundial e eu tenho as informações que preciso e certamente saberei o que está acontecendo. Isso é o que ele estava ansioso.
Ele quer despertar seu ENGRAM adormecido e conectar-se com todas as suas encarnações anteriores, incluindo a primeira. A primeira versão de si mesmo foi a mais forte. Foi ele quem criou o sistema. A consciência do primeiro é tão poderosa que ele não consegue lidar com isso agora como um Deus da origem. Ele tem que se tornar um Deus mundial com um mundo verdadeiramente notável para suportar o fardo. É por isso que ele teve que se tornar Senhor do Reino, apesar das algemas que acompanham a posição. Somente tornando-se um Senhor do Reino ele poderá tornar o mundo mais poderoso um Deus mundial. Infelizmente, ele não pode matar Lydian agora por causa dessas algemas. Mas tudo deve dar certo quando ele finalmente se tornar um Deus mundial após o fim da Era da Conquista. Então ele verá se os sacrifícios que fez valeram a pena. Vai valer a pena, disse ele com determinação. Sim, será. O caminho da supremacia será encontrado. Ele assentiu. Ele tem certeza de que valerá a pena sofrer restrições à sua liberdade de tal forma que não consiga capturar um ser mais fraco que ele e desenterrar todos os seus segredos. Ele tem que ficar parado e assistir sem poder agir. É como ser pastor do rebanho de outra pessoa. Ele não pode prejudicar o rebanho de forma alguma, apesar de tudo que está fazendo para cuidar deles. É claro que ele está sendo bem pago por seu trabalho, mas nada pode ser bom o suficiente quando você não pode fazer o que deseja, sempre que quiser. Qual é a diferença entre Lydian e a reencarnação de Jason? Fim do capítulo. Capítulo 1127 Passado enterrado. A situação do Senhor do Reino não é desesperadora. Ele já conseguiu muito sem o seu pleno conhecimento ou todas as capacidades do sistema. Ele só pode imaginar o que alcançará quando o primeiro despertar novamente. Há muita coisa que não sei. Mas isso acabará em breve. Encontrarei o caminho da supremacia. Ninguém será capaz de me impedir então. Sua confiança não é infundada. Ele está confiante em seu sucesso porque nenhuma encarnação foi capaz de se igualar à primeira e ele nunca ouviu falar de ninguém reencarnando além da Legião. O primeiro devia ter um motivo muito importante para se submeter a múltiplas encarnações. Deve haver algo que ele está procurando. Ele está prestes a encontrá-lo em breve. Essa pergunta será respondida nesta encarnação. A única coisa que o impede é a Era da Conquista. Se ele conseguir superar isso, o que ele fará, então nada mais poderá atrapalhar seu caminho. Fim do volume 5. Início do volume 6. A ruína deve estar silenciosa, exceto pelo som ocasional feito por animais que vivem neste fantasma dos tempos arcaicos. Mas você ouvirá o som de muitos passos agora. Ou tem muita gente aqui ou tem uma única pessoa aqui com muitas pernas. De qualquer forma, a ruína parece cheia de atividade por causa dos passos. Se seguirmos o som dos passos através das estruturas decrépitas e cobertas de musgo, encontraremos as pessoas fazendo todo o barulho neste lugar antigo. Há 5 pessoas reunidas aqui. Cada um deles tem cerca de 10 metros de altura. E ainda assim eles parecem minúsculos em comparação com tudo ao seu redor. Essas pessoas estão conversando silenciosamente. São os passos deles que fazem todo o barulho. A ruína literalmente treme cada vez que eles batem nela com os pés. Essas pessoas certamente parecem pesadas, apesar de parecerem tão pequenas em comparação com o ambiente. Qual é o plano? Uma das pessoas aqui perguntou. Essa pessoa tem pele roxa e cabelo roxo. Ela tem uma forma e postura que indicam que ela é mulher, pelo menos para outros de sua raça. Ela pode não parecer feminina para outras raças porque seu corpo está marcado por cicatrizes e ela é musculosa. Então ela parece assustadora. Ela também parece ser a líder de seu grupo. Há 3 outras pessoas paradas atrás dela enquanto ela encara a pessoa a quem acabou de fazer uma pergunta com os braços cruzados sobre o peito e uma carranca no rosto. A pessoa a quem ela perguntou não se acovardou com seu comportamento ou com o fato de ser um único grupo enfrentando um grupo de 4. Ele respondeu com um tom calmo, mas cortante: você conhece a sua parte e isso é tudo o que é necessário. Você faz a sua parte e nós fazemos a nossa. O rosto da senhora começou a se transformar.
Sua carranca anterior mudou para uma carranca. Todos perceberam que ela estava ficando com raiva. Temos o lançamento em massa hoje. Este capítulo bônus é para isso. Vou lançar o capítulo bônus para a meta do bilhete dourado de 250 amanhã. Fim do capítulo. Capítulo 1128 Poderoso o suficiente para matar. Ela não abriu a boca, mas havia raiva evidente em suas transmissões mentais. O que você acabou de dizer? Ela perguntou com raiva. Ela continuou naquele mesmo tom irritado. Você quer que eu e minhas forças entremos na batalha sem saber o que você está planejando? Você quer que nós entremos na batalha como cordeiros ignorantes para o matadouro? Sim, veio a resposta calma. Ele não se preocupou em negar a acusação ou adoçá-la. A senhora retrucou então. É ao mesmo tempo desrespeitoso que ele não tenha amenizado isso e total desrespeito pelas vidas deles que ele não tenha negado. Não há como ela permitir que ele viva. Ela se lançou para frente apenas para ser contida pelos três atrás dela. Acalme-se, senhora Tanya. Eles disseram para ela. Ele parece perigoso. Não deveríamos lutar contra nossos aliados. Isso só nos enfraquecerá. Eles fizeram bons pontos, então Tanya se acalmou. É mais fácil fazer isso agora que a divindade que a influencia no sentido da raiva não existe mais. Mas isso não significa que ela tenha sido apaziguada. Ela não vai aceitar a ofensa deitada. Ela disse ao homem, então você pode esquecer nosso envolvimento. Não desperdiçaremos nossas vidas. Não sei o que você planejou, mas sei que as forças do reino da vida são muito fortes. Morreremos se dermos um único passo no território do seu blasfemo Rei Deus, não travaremos uma batalha sem esperança. O homem olhou para ela em silêncio por um momento. Então ele assentiu. Não posso lhe contar o que planejamos por medo de ser traído. Apenas faça a sua parte. Venha com suas forças e nós lhe mostraremos algo que o fará lutar conosco. Besteira, Tanya gritou. Tanya se acalmou. Ela tem que fazer isso diante da verdadeira força. Entendo. Farei o que você diz. Ela ainda não acredita nele. Ela sabe que ter força suficiente para matar alguém não significa que você não possa brincar com ele por prazer. Portanto, o fato do homem ser forte o suficiente para matá-la não significa que ela não esteja em perigo. Na verdade, é o oposto. Ela está em perigo porque ele é forte o suficiente para matá-la. E é por isso que ela fará o que ele diz. Nem que seja para prolongar sua vida. Bom, o homem disse e tirou sua mão. Você será recompensado por sua obediência. A era dos deuses nunca poderá retornar, mas você poderá se tornar o próximo rei deus do plano. Os olhos de Tanya se arregalaram. A raiva ameaçou transbordar de dentro dela novamente. Ela o segurou e apenas franziu a testa. Ela não explodiu, mas ela não pôde deixar de perguntar, você disse antes que poderia trazer de volta a era dos deuses. Eu menti. O homem respondeu com uma cara séria, sem qualquer culpa. Ele até se atreveu a rir. A era dos deuses acabou para sempre. Ela nunca poderá retornar. Só pode haver um Deus no plano e essa é a posição de Deus Rei. Tanya riu. Então eu estava certo em não confiar em você antes. E agora você quer que eu me arrisque por causa da promessa de que você me tornará um Deus Rei? Sim, veio a resposta confiante. Ela perguntou indignada, você me considera uma criança? Sim, eu quero. É por isso que eu te chamo de criança. Tanya não falou mais. Ela estava com medo de perder a paciência se ele tentasse expressar sua opinião de alguma forma. Então ela apertou os lábios em uma linha fina enquanto seus olhos olhavam para o homem como se estivessem prestes a derramar fogo de seus olhos. Fim do capítulo. Capítulo 1129 Uma lição cara. O homem não estava preocupado com sua raiva reprimida. Ele disse com confiança, como se estivesse castigando-a, não pareça que você está me fazendo um favor. Você precisa de mim. Você precisa acreditar em mim. É sua única escolha. Você não pode ficar mais forte sem o caminho da divindade.
Isso é o seu único caminho a seguir, então você tem que acreditar em mim ou aceitar o fato de que não ficará mais forte para sempre. Tanya disse, você não é minha única escolha. Eu poderia me submeter ao Deus Rei e jurar fidelidade a ele. Tenho certeza de que isso me aceitará e me concederá força. O homem perguntou com um leve sorriso, mas você não vai fazer isso, vai? A raiva de Tanya começou a voltar. Por que não? Ela perguntou com os olhos brilhando de raiva crescente. Parecia que o fogo realmente sairia de seus olhos a qualquer momento. O homem respondeu com confiança, porque você está com raiva e continuará com raiva até se vingar. Você não terá essa vingança se submeter ao Deus Rei. Qualquer poder que você ganhar do Deus Rei não será suficiente para desafiar e derrotar o Rei Deus, então eu sou sua única opção de vingança. A raiva de Tanya atingiu o auge. Mas ela não atacou. É uma raiva silenciosa e controlada. Queimava lenta, silenciosa e intensamente dentro dela. Aparentemente, ela não precisava da divindade para alimentar sua raiva. Ela disse, quando podemos começar? O homem assentiu. Pegue isso e use-o para se marcar. Isso irá obscurecê-lo e mantê-lo escondido do olhar e dos sentidos do Deus Rei, seu território. O homem entregou-lhes um dispositivo circular preto e achatado. O dispositivo possui círculos em sua superfície plana que giram e desmoronam em direção ao centro. Faz com que a superfície pareça um redemoinho que suga tudo para dentro dela. Tanya deu uma olhada e desviou o olhar imediatamente. Os outros 3 atrás dela não tiveram tanta sorte. Não olhe para isso. Ela gritou com eles. Mas era tarde demais. Eles permaneceram fixados no dispositivo mesmo quando se transformaram em pó e foram sugados pelo redemoinho do dispositivo. Bastava que seus amigos mais próximos morressem. Eles fazem parte dos poucos que ficaram com ela quando seu pai morreu e a Igreja das Tempestades desabou, então doeu perdê-los apenas por uma lição. Ela ficou lá observando o homem em silêncio. Ela tem muito a dizer. Infelizmente, ela não deveria dizê-las ou arriscar a morte de seus amigos em vão. Então os 2 ficaram olhando um para o outro em silêncio enquanto Tanya fechava e abria o punho. O silêncio foi quebrado pelo som de passos. A cabeça de Tanya girou na direção das pessoas que chegavam. Fui seguido? Ela se perguntou. Então ela se lembrou da consequência de divulgar informações sobre esse encontro para qualquer pessoa. Então ela disse apressadamente ao homem, eu não contei a ninguém. Talvez aqueles 3 tenham contado ou apenas nos seguiram para ter certeza de que estaremos seguros. O homem disse calmamente, confie em mim, eles não são seus. Mas eles parecem ser muitas pessoas. E nós estamos fora do reino. De onde poderia vir tal força? Ela percebeu a resposta para essa pergunta logo depois. Seu rosto empalideceu com essa percepção. Oh não! Ela exclamou. Eles já descobriram? Como eles sabiam? Achei que o Deus Rei não pudesse ver além dos problemas de seu reino. Ele já se tornou tão poderoso. Ela começou a entrar em pânico porque se o que ela temia estivesse certo, então o avião cairia firmemente sob o controle do Deus Rei. Os arredores do avião não ficarão mais escondidos do Rei Deus, então rebeldes como ela não estarão mais seguros aqui. O Deus Rei foi capaz de reivindicar para si uma grande parte do plano quando todo o panteão de deuses ainda estava presente e forte. Agora que os deuses não existem mais, não há ninguém que lhe resista. Ninguém, exceto este homem e o grupo que ele representa. Mas ela não confia neles. Ela poderia muito bem estar sozinha e definitivamente não pode resistir sozinha ao Deus Rei. Então ela estaria condenada se o Deus Rei pudesse ver fora de seu reino. Fim do capítulo. Capítulo 1130 O Encontro. Você está errado. O Deus Rei não pode ver além de seu reino. Se pudesse, eu saberia. Os intrusos não estão atrás de você ou de mim. Eles estão apenas de passagem em uma expedição. O homem observou sem virar a cabeça para olhar ou procurar. Eles são apenas um esquadrão de demogorgons andando sem urgência. Parece que estão caçando demônios. Isso acalmou um pouco Tanya. A notícia de que a operação não está exposta ao Deus Rei é uma boa notícia.
O homem aconselhou, mas você deveria ir antes que eles cheguem aqui. Eles ainda não sabem sobre você, então não devemos fazer isso agora. E você? Ela perguntou. Confie em mim. Eu posso cuidar de mim mesmo. Isso foi o suficiente para tranquilizá-la. Tanya saiu imediatamente. Ela ouviu o homem dizer atrás dela, use o artefato. Basta tocá-lo com seu sentido divino e aceitar a marca. A sombra do homem se solidificou depois que Tanya se foi. Ele ondulou como água quando algo surgiu de dentro dele. Uma entidade saiu da sombra. Esta entidade é completamente preta, então parece uma sombra. Também existem círculos estranhos por todo o corpo. Essas linhas e círculos fluem em torno de um único ponto que é considerado a cabeça desta entidade. As linhas e círculos então entram em colapso para fazer parecer que há um redemoinho em seu rosto. A banheira de hidromassagem não é para mostrar. A luz ao redor é puxada por ele e atinge o rosto desta entidade. A luz está penetrando neles, escurecendo a sala. A escuridão está se espalhando para fora desta entidade como algo tangível. O que você quer fazer agora? Devemos ir, a escuridão perguntou ao homem. O homem balançou a cabeça. Quero ver o que há de tão especial nesses Demogorgs. Você deveria estar feliz por ainda ter um descendente. Nenhum dos meus sobreviveu ao abate dos deuses. A linhagem das trevas terminou. Eu sei, só estou com raiva por causa da situação dela e quero expulsar minha raiva de uma maneira completamente saudável. A escuridão balançou a cabeça. Seus cabeças relâmpago e sua propensão para a violência. Ele murmurou enquanto afundava de volta nas sombras. Os Demogorgs vieram logo depois. São homens e mulheres de várias cores. Alguns são verdes com cabelos roxos, enquanto outros têm pele vermelha e cabelos azuis. Eles são de sortimentos diferentes. Mas eles são todos musculosos e todos têm tatuagens pretas no corpo. Essas tatuagens são como correntes que cobrem todo o corpo. E em suas costas largas e musculosas há uma imagem desenhada com tinta preta usada para a tatuagem, representando um rosto em pânico, congelado em meio a um grito ou outras expressões de angústia e medo. Não existem duas tatuagens iguais. Eles são todos diferentes, mas todos retratam um rosto congelado. Este rosto pertence a uma cabeça com chifres. Os chifres também são diferentes. Algumas cabeças têm um único chifre, enquanto outras têm 3 ou 4. Algumas cabeças têm um único olho, enquanto outras têm mais. Os rostos são completamente diferentes, mas estão todos congelados naquele estado de pânico, medo ou angústia. Esses homens e mulheres robustos ficavam quietos enquanto caminhavam juntos. Eles são em número de 21, mas os únicos sons que podiam ser ouvidos eram o som de seus pés batendo no chão e os sons que suas armas e armaduras faziam enquanto se chocavam. Ninguém falou. Eles combinaram em total silêncio. A tatuagem em forma de corrente cobria até o rosto deles, então eles pareciam ameaçadores. Eles têm comportamento de soldados. Eles são disciplinados e ordeiros. Isso ficou evidente quando eles notaram o homem solteiro. Todos eles pararam como um só. A mulher à frente do esquadrão sinalizou para os outros. Então ela perguntou ao homem com seu sentido divino, quem é você e o que está fazendo aqui? Ela não acha que este homem seja um fraco que se perdeu em uma antiga ruína. Ele parece um gigante comum, mas nenhum gigante de ordem que seja pelo menos transcendente é comum. Fim do capítulo. A vida do tolo é vazia de gratidão e cheia de medos, seu curso está totalmente voltado para o futuro. Epicuro.